dia, boa tarde, boa noite, gente linda da Academia da Mente. Boa terça-feira, vamos lá começar nossa segunda semana aqui desse ano de 2022. Na semana passada a gente começou a papear sobre os cuidados com o cérebro, como é importante a gente cuidar dessa máquina, desse órgão que a gente tem aqui dentro. E para cuidar dele a gente conversou sobre alguns fatores, né, que são importantes. Então a gente falou sobre o fator social, a gente falou sobre o fator intelectual, existe também o fator genético. Então vários fatores são importantes aí para que a gente observe e cuide dos campos integralmente para pensar na saúde do cérebro ali, né? E aí para essa segunda semana a gente traz um caso aqui que é curioso, histórico, é clássico. Já falamos aqui na Academia da Mente uma vez, lá no começo, quando a gente conversava sobre as regiões do cérebro, né? Então, quando a gente foi falar sobre o lobo frontal, a gente trouxe esse caso para ilustrar, mas isso lá há 3, 4 anos atrás. A gente já tem um tempo aí de trabalho, né? Graças a Deus. Isso já nos permite ter uma bagagem aí de material. E aí, trazendo de volta, não a apostila inteira, mas o tema, né? Os exercícios são diferentes. A gente vai falar novamente do caso do Phineas, porque é um caso que ilustra como o cérebro também é uma máquina extraordinária, né? Com capacidade de se recuperar apesar de uma fragilidade aparente, né? Qualquer trauma, qualquer dano, quando ocorre na região cerebral, envolve muito prejuízo, muito trabalho de recuperação. Mas vamos falar do caso do Phineas. Phineas era um operário americano e com muito pouca sorte, porque onde ele trabalhava ocorreu uma explosão em que uma barra de ferro perfurou a cabeça dele. Sim, a barra entrou por aqui, passou por aqui por cima, e aí a ilustração aí da nossa apostila mostra, né, como é que essa barra acabou ali, como é que esse acidente foi cruel com o Phineas. Isso teria tudo para ser uma história trágica, né, de um acidente, se não fosse bizarra como ela se apresenta depois, porque o Phineas conseguiu, não sozinho, é claro, né, mas no hospital, com recuperação, remover a barra e se recuperar, pessoal, do acidente. Apesar da barra ter destruído uma parte do cérebro ali, ele conseguiu retomar uma vida que ele levava ali. O que mostra que, mesmo com um trauma, o cérebro pode continuar exercendo funções importantes. Só que o curioso desse caso é que o Phineas começou a apresentar alguns comportamentos diferentes do que ele apresentava antes. Então isso aí abriu os olhos dos cientistas para que se relacionasse, né, a parte frontal do cérebro com os comportamentos. Porque se foi a parte do cérebro afetada no Phineas e os comportamentos dele mudaram, apesar das capacidades motoras terem sido retomadas, da capacidade visual ter sido retomada bem, alguns comportamentos mudaram e só a parte frontal, entende a relação? Então um acidente abriu os olhos aí para avançar nas pesquisas, termos mais evidências do que falávamos ali. Isso tem a ver também com a capacidade de recuperação do cérebro, né? Como ele é quase plástico. A gente estava falando ali na semana passada que temos diferentes fatores que influenciam a nossa saúde, não só a física, mas a mental, que a gente está tratando aqui, né? E que, apesar de alguns fatores, por exemplo, o genético ser inevitável, né? Poxa, minha mãe teve algum tipo de demência, meu pai teve algum tipo de demência. Então aí você começa a ficar preocupado, porque o fator genético é importante. Existem outros fatores que a gente pode tentar cuidar para compensar aí, e todos esses pensamentos vão na linha ali, né, da extraordinária capacidade desse nosso camarada que está aqui na nossa caixa craniana. Mas por agora eu já queria suspender o papo do Phineas. Aqui na sala a gente está batendo mais papo, então manda um zap pra gente se quiser, tira dúvida, pode vir aqui na sala, agendar sua aula. Vamos lá para os exercícios da primeira folha. O primeiro exercício se chama visão. Tranquilinho, bem simples, temos ali 10 bolinhas, em cada bolinha tem uma letra e vocês precisam dizer qual letra está colocada naquela bolinha. Capacidade visual, simples, né? Nada de lobo frontal, de comportamento. Vamos para baixo pro atenção. Esse exercício de atenção, ele aparece 4 vezes na apostila. Então é importante que a gente tenha atenção nessa explicação, porque depois que a gente pegar a primeira, todas as outras vão ser tranquilas. Diz o enunciado assim, ó: elimine os números destacados abaixo e depois destaque a soma dos que sobraram. Então vejam ali que a gente tem 962 7305, né? São os números destacados. Vou olhar na tabela, sempre que eu tiver um 9 eu vou cortar. Cortei o 9, todos os 9, não é só o primeiro não, são todos os 9. Depois eu vou cortar todos os 6, todos os 2, todos os 7. Todos os números destacados ali eu vou eliminar. E depois eu vou fazer a soma dos que sobraram e vou colocar lá no canto.
Então, capacidade de atenção para a gente não deixar escapar nenhum número, né? E a capacidade matemática para a gente fazer a conta mentalmente, claro, para tentar trabalhar mais o nosso cérebro. Não precisa botar ali a conta em álgebra, bonitinho, uma em cima da outra. Vamos para baixo, achando verbos. Gosto muito desse exercício, vamos lá. Para cada palavra abaixo, tire 4 verbos diferentes, pessoal. Vale lembrar que são verbos, não são objetos. Então, para o carro, por exemplo, eu coloquei ali, ó, dirigir, viajar, abastecer e vender. Todos esses verbos, todas essas ações se relacionam com um objeto ali específico, um carro, né? Embaixo o objeto é chave. Quais ações podem ser relacionadas com a chave? Eu posso colocar trancar, guardar, fechar, abrir, o que mais? Copiar, né? Todo mundo faz uma cópia de chave aí. Então, esse é o exercício, ok? Façam com cada objeto aí. Aqui na sala isso fica mais divertido, porque às vezes somos 5, né? E aí cada um vai colocar 4 verbos diferentes do outro. A gente fala, caramba, como é que eu não pensei nesse? Também tem esse. Mas para finalizar a terça-feira, vamos lá para a página número 2. No topo da página número 2 tem uma atenção, número 2, que diz lá, ó, a mesma coisa, só que agora a gente tem que eliminar números diferentes. Tem ali 2, 7, 9, 4, 5, 3 e 0. Eliminem esses números, né? Sempre que tiver 2, sempre que tiver 0, sempre que tiver 7, sempre que tiver 9. Vou eliminando todos. Depois somo quem sobrou, coloco lá no canto. Embaixo, formas, pessoal. Responda as perguntas abaixo e ali embaixo das formas temos 2 perguntas diferentes. Então, quantas formas diferentes estão colocadas aí? Porque algumas, pessoal, não é só contar quantas formas tem. Cada coluna ali tem 3, eu vou fazer a multiplicação. Não, a ideia é que a gente perceba aí que algumas formas são iguais, né? Então vejam essas 2 primeiras aqui, ó, do lado esquerdo, ou as 2 últimas lá do lado direito, elas são iguais. Então a gente vai contar isso como uma forma só, né? Apesar de serem 2. E aí, quantas de cada tipo? Vou falar, ó, 3 do tipo A, 2 do tipo B, né? Se forem 4 tipos de forma, eu vou falar, cada uma ali tem tantas vezes. Exercício que não é tão simples assim, não precisa fazer tanta conta ali, mas tem que ter muita atenção para ninguém escapar. Vamos para baixo, para o exercício chamado ordem. Temos ali uma fila de pessoas e embaixo a gente tem as dicas colocadas, certo? O enunciado está dizendo, ó, abaixo há uma fila no qual o primeiro integrante da fila está à esquerda, é aquele cara ali de gravatinha, e o último da fila está à direita. Então é aquela dama ali com a blusa rosa. Assim a gente vai descobrindo pelas dicas. Então, vejamos, Kátia está entre Pedro e Mariana. Não sei quem é a Kátia, não sei quem é o Pedro, nem sei quem é a Mariana ainda. Tudo bem, mas eu vejo que ali, ó, à direita está dizendo, Renata usa óculos. Pô, tô olhando ali para todo mundo, só tem uma de óculos, é a penúltima, né? Eu já poderia botar aí naquela caixinha que o nome dela é Renata. O Adalberto é o antepenúltimo da fila. Opa, já sei quem é o antepenúltimo, então coloco ali o Adalberto. Tem o fulano que não usa chapéu. Assim a gente vai descobrindo o nome de cada um. Vocês vão conseguir fazer. Assim como vão também o de baixo, que a gente vai usar a lógica novamente para responder ali. Ó. Tem uma mesa com 4 pessoas e o enunciado diz que ao fim da reunião de 4 pessoas, todos se cumprimentarão com um aperto de mão, né? Então eu vou cumprimentar aqui outras 3 pessoas, todo mundo vai se cumprimentar, ninguém se cumprimenta 2 vezes, certo? A pergunta é, quantos apertos de mão ocorreram para que todos esses 4 tenham se cumprimentado? Não faltou ninguém cumprimentar ninguém, ninguém se cumprimentou 2 vezes. Quantos apertos de mão ocorreram? Por hoje é isso, pessoal. Finalizamos aqui nossa terça-feira, espero que tenha sido tranquilo para vocês. Aqui na sala a gente está conversando mais sobre o Finéis, aqui na sala a gente também vai falar mais sobre os exercícios, então quem quiser aparecer, só chegar. Grande beijo e até quinta.